fazer sua própria oração. Tu és, Pai. Tu és, Pai. Tu és, Senhor, nosso prazer. Todos os dias da nossa vida, Pai, você é o nosso prazer, Pai. Não há um dia, Pai, no qual não queremos estar perto, não queremos estar contigo, não queremos, Pai, meditar na Tua palavra, não queremos conversar com você, Pai. Você é, Pai, nosso prazer. Você é nosso prazer, Senhor. Você é nosso prazer, Pai. Somos tão gratos por aquilo que você vem fazendo, Pai, através de nós, através de cada um que está aqui presente, Pai. Cada um que está aqui presente já viveu e vai viver, Pai, coisas maravilhosas e grandiosas contigo, Pai. Porque onde você passa, nada fica igual. Por onde você passa, por onde Tua palavra chega, Senhor Deus, ali as coisas mudam, Pai. E ela vem mudando coisas em nós. Ela vem melhorando, Pai. Ela vem nos melhorando, Senhor Deus. E somos gratos, Pai. Somos gratos, Pai. Somos gratos porque você nos deixou, Pai, um manual. Você nos deixou, Pai, Tua palavra, Senhor Deus, para que a gente possa cada dia mais se parecer mais contigo, mais com Teu Filho, mais contigo, Jesus. Somos tão gratos, Pai, pelo culto de hoje. Senhor Deus, eu quero colocar em Tuas mãos a palavra que vai ser lançada aqui, Pai, que vai ser como semente, que vai encontrar uma boa terra, que vai encontrar uma boa terra, onde você, Pai, você vem preparando essa terra ali, Senhor Deus, preparando o local onde a semente vai cair. Você vem, Pai, trazendo a água, Senhor Deus, você vem preparando, mexendo aquela terra, Pai, para que essa semente que vai ser lançada, não somente hoje, sábado que vem, não somente sábado que vem, mas no último sábado desse mês, Pai, as sementes que vão ser lançadas por cada pessoa que vai passar aqui na frente vai achar uma boa terra, uma terra fértil, uma terra cheia de cheia de vida, Pai. Cheia de vida, Pai, cheia de vida. Mesmo se tudo diz que não, há vida, e vida em abundância, Pai. E eu sou grato por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Podem se sentar. Obrigado, louvor. Minha linda esposa, venha comigo, porque hoje vamos falar juntos. E aí, malta, tudo bom? Ixi, malta do inverno aqui. Cadê a malta do verão? E aí, malta? Aí, essa malta do verão, malta da malta camp, do sol, do vôlei. Então, hoje é dia 1º de fevereiro. E quem diz o mês de fevereiro, diz o mês do... Deus que criou o amor, hein? É o mês do amor. E como esse mês é um mês repleto de presentes, chocolates, corações, né? Um mês onde todo mundo ali fica com o coração batendo forte. A gente se sentou junto com alguns pastores e a gente ficou se perguntando o que é que a gente pode fazer para Malta, o que é que a Malta realmente necessita. A gente orou e veio um tema, e o tema é segredos do coração. Quais são os segredos do seu coração? Mas além de quais são os segredos do seu coração, quais são os segredos do coração de Deus? Vocês foram todos enganados, a gente vai falar de Deus. Vamos lá. Tô brincando. Gente, eu tô aqui falando dessa forma, bem devagar, porque eu tô deixando minha esposa se preparar, porque é ela que vai falar mais, né? Sabedoria em pessoa. Mas a gente vai ter 3 sábados. É que tem mais gente aqui da esquerda, então você estava aqui.
A gente vai ter 3 sábados esse mês de fevereiro, porque no dia 15 vai ter o culto dos casais aqui na sábado à tarde, então, Malta, não vamos ter culto. Então, a gente quer e deseja falar sobre o casamento. Mas, calma aí, calma. Olha, o objetivo é o casamento. Quem está casado aqui? Amém. Se vocês quiserem voltar, vocês vão ser abençoadíssimos. A gente vai ter, hoje, a gente vai falar da primeira etapa para chegar no alvo, que é a solteirice. O que é ser solteiro? Que antes de casar, você tem que ser solteiro. Você tem que... Calma. Você deve estar se perguntando... Você está... não penso nem em negócio de namoro, não penso nem nada de casamento. A gente não vai falar só de namoro e de casamento. Porque enquanto você está nessa fase de solteiro, acontecem muitas coisas que a Ju vai falar muito bem. Então, se você não tem desejo de casar, se você não tem desejo de namorar, e está tudo bem. Paulo fala o quê? Se você deseja servir o Senhor do todo o seu coração, faça solteiro. E tem todo um contexto por causa disso, e está tudo bem, mas a gente vai falar de coisas muito importantes para você. Então, calma o coração e ouça o que a gente vai falar. Amém? Eu só queria começar lendo aqui rapidinho, que eu vou continuar a minha introdução, mas eu quero ler Efésios 5, 20. Vamos lá. Aquela que é meio mais rápido. Vamos lá. Aqui, Efésios 5, 22, a gente tem várias partes da Bíblia que fala sobre o que é um casamento cristão. Mas Paulo, aqui para os Efésios, ele fala sobre o que é um casamento cristão. Por que eu quero começar falando isso? Se lembra? É o alvo. É a visão. A gente tem que avançar olhando para algum lugar. Ok? Mesmo você que não tem desejo de se casar, na primeira etapa, que é a etapa de hoje, você tem coisas para fazer que a gente vai falar. Mas a gente vai falar do alvo que a gente quer chegar. O que é que ele fala aqui? Efésios 5, 22. Esposas, cada uma de vocês deve sujeitar o seu marido como o Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja. Que o seu corpo, do qual ele é o Salvador, como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa está sujeita em tudo ao marido. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água e por meio da palavra, apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar, cada um, a sua esposa como o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande mistério, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Amém? Definição colocada do que é um relacionamento cristão. Isso aqui mais em detalhe, daqui a 3 semanitas, tá bom? Eu creio que eles vão entrar, Bruno e Márcia, vão falar um pouco mais disso. Isso aqui é nosso alvo. Antes do casamento, geralmente, porque tem gente que conhece e casa, mas existe ali uma fase de namoro. Essa fase de namoro a gente vai falar sábado que vem com Amanda e o pastor Marcelo e Amanda. Amém? E hoje a gente vai falar da fase maravilhosa. A gente vai falar da melhor fase da sua vida. E tem muita gente que pensa que essa fase não é a melhor fase. A melhor fase é o casamento. Casamento é bom.
é bom, mas toda coisa boa tem um preço, né? E só quem está casado está rindo aqui mais forte, né? É bom. É bom. Amém? Yes. E a Ju vai começar a introduzir o porquê essa fase onde a maioria dentre nós aqui que é maravilhosa. Amém, gente. É isso mesmo. Uau. O que eu falo depois de tanta apresentação? Mas é isso mesmo. A gente acha que a fase do solteiro é uma fase triste. O mundo acha que o lugar perfeito é quando você está com alguém. Mas você já parou para pensar que o seu casamento ele só vai ser bom se você estiver bem sozinho primeiro? Porque é como uma construção. Uma construção. Esse prédio aqui, ele está em pé, não está? Graças a Deus. Você acredita que ele não vai cair, não é? Porque você está aqui dentro. Por que ele não vai cair? Porque ele tem fundamento, fundação, alicerce. Ele tem uma coisa aqui embaixo que sustenta. Você está vendo essa coisa? Você ouve ela? Mas ela está aqui. Você sabe que ela está aqui. Você tem segurança porque você sabe que não vai cair. Ou seja, a sua solteirice é esse fundamento. Que se você sabe que o seu relacionamento não vai cair, é porque sozinho você está muito bem fundamentado. Amém? Então, vamos pegar esse gancho e vamos falar de uma pessoa que a gente conhece lá em Gênesis. Você sabe qual é a primeira vez que aparece algum tipo de relacionamento na Bíblia? Adão e Eva. Adão e Deus, muito interessante. Deus com Ele mesmo, façamos o homem, né? Deus e o Filho e o Espírito. Em Gênesis, estou tremendo. Minha mão ficou tocando ali. Cadê? Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 7. Todo mundo abriu aí? Que fala assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor, versículo 8, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. E aí ele vai falar ali o nome dos 4, nananana. E aí no versículo 15 ele fala: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Vamos parar aqui, no 15. Mas olha que interessante. Aqui eu vou falar de Adão. Adão, ele estava sozinho. Ainda não tinha Eva, certo? Agora eu quero que você pense em Adão, não como Adão um homem, mas Adão como um ser vivente.
Então, isso é para você, homem, e isso é para você, mulher. Entendeu? Pegou aqui? Quando eu falar Adão, somos todos nós. Adão, Deus criou Adão do pó da terra. Está ali no versículo 7. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Diga assim: eu sou um ser vivente. Pronto, você tem fôlego de vida. Você vive, você é um ser humano. E Deus te criou assim. Mas aqui, Deus, ele fez algumas coisas antes de Eva aparecer. E aí eu quero que você preste atenção, porque o momento que você é solteiro é o momento mais importante da sua vida. O mais importante. O mais importante. Porque é como você constrói o seu pensamento, é como você constrói o seu caráter. Sim, muitas pessoas casaram muito cedo, tiveram pouco tempo de solteirice, mas você que ainda está solteiro, esse é o tempo mais importante da sua vida. E aí, tem alguém anotando aí? Eu acho bom você anotar. Porque a gente vai falar de alguns pontos importantes que você precisa ter. E o primeiro que você vai ver aqui no versículo 8, é que ele fala assim, ora, o Senhor Deus plantou... Não é esse, não. No 15, é no 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden. Deus criou um jardim para Adão. Deus criou um lugar para colocar Adão. O que eu quero que você anote como primeiro ponto na sua solteirice? Você tem um lugar. Deus te colocou em um lugar. E esse lugar, você pode imaginar um lugar físico. Você está em Portugal. Você está na Igreja Verbo da Vida de Leiria. Você está na Malta, você está inserido em um grupo. Mas você está em uma família. Você não escolheu a sua família. Você tem as suas amizades. Você tem a escola, você tem o seu trabalho, você tem os seus afazeres. Mas o Senhor, Ele não faz nada por acaso. Ele não está desapercebido, Ele não está dormindo. Ele está te olhando e com expectativa daquilo que você está fazendo nesse lugar que Ele te colocou. E muitas vezes nós desprezamos o lugar que nós estamos. É ou não é? Quando eu estava na França, eu já contei essa história para vocês numa outra ministração, que eu rejeitava aquilo que eu estava ouvindo no Rema. Porque aquilo vinha de encontro com coisas que eu tinha aprendido desde os meus 7 anos de idade que eu frequentava a igreja. E aí eu comecei a ouvir a palavra da fé e eu ficava assim, não, mas isso não tem nada a ver com aquilo que eu aprendia. Eu estava naquele lugar, mas eu estava rejeitando aquilo que eu estava recebendo. Eu estava na França para servir ao Senhor, mas na minha cabeça eu estava lá só por causa do meu casamento, então eu rejeitava todo o resto. E sabe, muitas das vezes, você está em um lugar, você está empacado ali, você quer avançar, você tem o desejo genuíno de avançar, mas você não avança, porque você se recusa ainda a agarrar tudo que Deus tem para você nesse tempo, neste lugar. Ah, mas eu vou para tal lugar, mas eu vou para tal país, mas o meu chamado é esse. Glória a Deus, mas você está aqui hoje para aproveitar tudo que tem em volta de você hoje. Com alguém ou sem.
Você, individualmente. Você sabia que Deus te vê individualmente? Você sabia que mesmo você casando com alguém que é crente, você não é salvo? Você sabia que você não vai subir no arrebatamento no pé de ninguém? Você sabia que as suas recompensas celestiais virão pelo aquilo que você faz? Então Deus vê você como um indivíduo. Amém? Então a sua responsabilidade é sua. E a solteirice é bom, porque por enquanto você só é responsável por você mesmo. Não. Isso é tão bom, gente, que saudades. De quando tudo que eu fazia só me atingia. Só mudava a minha vida, só causava algo para mim, mas agora não. Agora causa algo nele. E aquilo que ele faz causa algo em mim diretamente, na hora. Posso te garantir. Eu vou falar um pouco mais. Joga o QR Code. Olha, pode ser que... Estou vendo algumas pessoas com celular, espero que vocês estão anotando e que não estão jogando. Eita, glórias. A gente vai botar um QR Code e isso vai te levar para um formulário onde você pode trazer suas questões de forma anônima. Glória a Deus. E a gente vai tentar responder no final. Tentar. Ok? Se você for não está funcionando? Tem que comprar iPhone. Oh, desculpa. Mas, enquanto vocês pegam, eu quero falar de uma coisa muito importante, que a Ju falou da questão da responsabilidade. E quando você é solteiro, você só tem responsabilidade sobre si mesmo. E uma coisa interessante é que a gente pode fazer um paralelo do casamento com uma empresa. A empresa tem o responsável, o patrão, o dono da empresa, e tem os funcionários, não é? Quem é mais importante, o patrão ou os funcionários? Se você tirar o patrão, a empresa não vai ter visão, não sabe para onde vai, não tem... Se você tirar os funcionários, o patrão não vai conseguir fazer nada, então todos os dois são importantes. Mas uma coisa, se a empresa falir, a culpa é dos... Quem vai ser culpado, quem vai estar com dívida, é os funcionários ou é o patrão? É o patrão. Os funcionários vão só perder o trabalho. Mas quem vai ficar com dívida, com o nome marcado lá, é o patrão. No casamento, tem um homem e tem a mulher. Aqui, Paulo, em Efésios, ele fala que o homem é a cabeça. E a gente pode fazer um paralelo, o homem é o patrão. A gente pode fazer um paralelo. Vamos, espera aí. E a mulher é o corpo. Então, quem manda é a cabeça ou é o corpo que manda? É a cabeça. Mas, no casamento, se o casamento falir, se o casamento não der errado, não, se o casamento der errado, a culpa é de quem? Se a gente vê aqui em Gênesis, a gente avançar aqui um pouco na história, quem comeu do fruto? Foi Eva, não? Quando Deus chegou, ele falou com quem? A culpa era de quem? Não, a culpa era da Eva, que a Eva que comeu. Mas Deus falou com Adão. A diferença entre a empresa e um casamento é que na empresa, se a empresa falir, a culpa é do patrão. No casamento, se o casamento falir, a culpa vai ser sempre do homem. O homem sempre vai ser responsável do que acontecer no casamento. E quando você que é homem, se chegar no céu, Deus vai cobrar de ti o seu casamento. Deus vai cobrar de ti onde é que seus filhos estão. Deus vai cobrar de ti. Ele foi ver Adão, ele vai te ver chegar no céu. E aí, bonito? Então, mulher, aproveite da sua vida. Aproveite, não queira ser homem.
Ok? Deixa o homem ser homem, porque ele vai sofrer as consequências. O homem tem responsabilidade sobre sua casa. Então, quanto você é solteiro, seja responsável de si primeiro. Porque se você não for responsável de si mesmo, como é que você vai ser responsável de uma mulher e de uma casa com filhos? Se você de si mesmo não consegue ser responsável. Se de si mesmo você não sabe para onde você está indo, se de si mesmo, você que é estudante, você não consegue ter o mínimo que a gente te pede, é trabalhar, comprar comida, é isso que te pede? Quando você é estudante, pede o quê? Tenha notas. Sua única responsabilidade é isso. Você não tem mais nada. Estude, seja responsável de si, porque quando você chegar no céu, querendo ou não, Deus vai te cobrar sobre aquilo que você era responsável. É você agora, minha esposa. Exatamente. Então, sobre o lugar, né, que nós estávamos falando. Vocês lembram que a Márcia, eu ia falar a pastora Márcia. Você lembra que a Márcia ministrou sobre Deus fazer perguntas para as pessoas? E Deus fez uma pergunta para Elias. Quando Elias estava lá no meio de uma caverna, ele falou: Elias, o que você está fazendo aqui? Não era esse lugar que eu queria que você estivesse. E aquilo me fez pensar tanto. E eu queria que você pensasse sobre isso. Em que lugar você está hoje? Esse lugar é o lugar que Deus quer que você esteja? Essas desculpas que você está dando, é o que Deus quer ouvir de você? Reflita sobre isso. Vamos para o segundo ponto. Deus te deu um lugar. Deus deu um lugar para Adão. Deus colocou ele num jardim. E Deus deu um propósito para Adão. Olha, o propósito de Adão não era baseado em Eva. O seu propósito não está baseado em uma outra pessoa. Aleluia! Você fica feliz com isso? Que você tem o seu propósito? A igreja está silenciosa. Eu fico feliz com isso. Aleluia! Porque aqui, vamos lá, continuar aqui no versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Deus falou para Adão: Adão, te coloco aqui. Isso aqui tudo é seu, você cuida, cultive, trabalhe. Olha que bênção. Estude, tenha notas. Avance, faça a escola. Estude a palavra. Coma este livro. Se edifique. Se aprofunde no seu chamado. Congregue. Tudo coisas que Deus fala para nós genericamente. Mas o que Deus fala para você especificamente? O que Ele já tem comunicado para você? Olha, o seu propósito é esse. Eu quero que você faça isso. Talvez você não saiba qual é o seu propósito, mas Ele com certeza está falando qual é o seu próximo passo. Fale com a sua irmã. Mande uma mensagem para o fulano para saber se ele está bem. Ore pelo fulano. Dê um abraço em ciclano. Ore todos os dias por alguém. Faça um jejum por isso na sua vida. Alguma coisa o Senhor está te movendo. Porque se você não está sendo movido, tem alguma coisa de errado. E Deus não deixou Adão parado no jardim. Deus deixou Adão com alguma coisa para ele fazer. Então, Deus tem alguma coisa para você fazer. Amém? E isso é muito interessante, pensando no sentido de você encontrar uma pessoa. O quão importante é você saber o seu propósito. Para você, antes mesmo de você se unir a uma pessoa. Quando eu conheci o Fernando, alguns sabem desse ponto também, nós temos muitas histórias, mas a gente só tem 4 anos de casado. Esse mês.
Quando a gente se conheceu, ele estava na França, né? Para quem não sabe, o Fernando ele é francês, brasileiro francês, mais francês do que brasileiro. E ele estava na França e eu estava no Brasil. E a gente começou a conversar, e depois de umas 2 semanas e meia, foi realmente rápido, mas era uma conversa bem intensa. A gente falava muito, e aí estava no Covid, não tinha nada para fazer. Aí a gente conversava. Ainda não estava no Covid. Não estava ainda, né? Não. Pronto. A gente gostava de conversar, né? Aí, depois de umas 2 semanas e meia, ele falou assim, olha, estou gostando muito de falar com você, mas é o seguinte, o meu propósito é esse. Eu me vejo assim, 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 eu vou fazer isso, isso e isso daqui a 5 anos, eu trabalho assim, 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 daqui a tanto tempo eu me vejo assim, e você? Você se vê aonde? Qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado? O que você pensa sobre filhos? Aonde você se vê daqui a 5 anos? Quando eu ouvi o áudio, parecia que ele estava me empurrando na parede, assim. Eu falei, ok. E aí eu comecei a responder as coisas para ele, e ele falou assim, tá bom. Então, agora a gente vai ser intencional. E aí, tudo mudou. E aí, a conversa mudou, e aí, o relacionamento mudou. A gente teve um relacionamento à distância, e a gente conversava muito. Mas, assim, uma coisa que a gente estava lembrando esses dias, ele me falou assim, daqui a 5 anos... Ele falou, o Senhor já me falou que eu vou ministrar a palavra nas nações, e daqui a 5 anos eu vou estar viajando para ministrar a palavra nas nações. E eu falei, ok, porque Deus me chamou para cantar, ele falou que eu vou cantar nas nações, então eu acho que a gente pode ir junto, né? Então eu acho que a gente pode ir junto. E aí, o que acontece esse ano? B1 Tour. Aleluias! Nós estamos fazendo 4 anos de casado, mas nós nos conhecemos 1 ano antes. Ou seja, faz 5 anos exatos que ele falou, eu vou estar fazendo isso, o meu propósito é esse. E você? E você? Qual é a sua visão? Deus deu um objetivo para Adão. E não era ele ficar cuidando da mulher. Mesmo se o homem tem essa responsabilidade. Mas o seu propósito é qual? O que o Senhor está esperando de você? O que está queimando no seu coração? O Senhor me chamou para isso. Talvez você não saiba, faça perguntas para o Senhor. Faça assim, Senhor, por que eu existo? Você acha que o Senhor vai te deixar sem resposta? Não vai. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? O que é para eu fazer? Comece servindo na sua igreja. Tenho certeza que você vai entrar no departamento e vai falar, acho que não é aqui. Mas você serviu. Aí você vai entrar no outro, gostei disso, olha, acho que eu tenho talento para isso. Aí Deus vai falar, está despertando. Você sabia que pode acontecer assim? Que talvez um anjo não vai aparecer no seu quarto para te dizer, você é um profeta? Geralmente não é assim. Quando eu comecei a cantar, eu não sabia que eu cantava. Porque eu queria ser dançarina da ginástica olímpica. Eu dançava. Esse era o meu sonho. Essa era, como diz a Márcia, essa era a minha ideia. Mas Deus tinha uma outra ideia. Porque eu fui fazer aula, eu tinha 8 anos, minha mãe achou lá um lugar na minha cidade para eu fazer a aula. No primeiro dia de aula, eu quebrei o braço. Fui no táxi, assim, carregando meu próprio braço, mole, chorando. E eu falei, nunca mais eu volto para fazer isso. E nunca mais. E aí eu falei, mãe, então eu quero fazer uma outra coisa. E ela, tá bom, vai fazer aula de violão, então. E eu fui fazer aula de violão. Fé mais fé, amor mais amor. E aí, enquanto eu tocava, eu cantava para me autoacompanhar. E aí a minha professora ficou, você canta? E aí ela começou a me instigar, a me incentivar. E aí a fulaninha da igreja, ela canta. E aí eu comecei a cantar aqui. E sabe onde eu mais cantei quando eu era criança? Em funeral.
Minha mãe me carregava para tudo que era lugar. Você acha que eu comecei cantando lindamente no grupo de jovens? Minha ideia era uma. Mas depois Deus falou assim, peraí, vou te mostrar aqui. Qual é a sua ideia que você tem que deixar? Para você agarrar com força o propósito de Deus. Nossa. Você é louco, não compensa. Eita. Meu Deus, esse tempo aqui tá voando, gente. Vai falando, né? É isso mesmo, gente. É muito importante. É muito, muito, muito importante você se achar. Você se achar e saber quem você é. Existe, eu esqueci o nome exato como é que se chama? Mas a gente pode pegar uma lei física e essa lei física vai definir sua experiência pessoal. Essa lei física é a verdade. Por exemplo, a gravidade, você vai cair, foi a gravidade. Você teve a experiência, cair, gravidade. Ou você pode definir cair porque eu caí. Tem alguma coisa. Aí você define a gravidade, ok? Você pode pegar a Bíblia vai explicar as coisas, e essas coisas vão da sua vida. Mas você pode ter experiências na sua vida que vão ser explicadas pela Bíblia. Entenderam? Então, eu vou falar de algumas coisas que eu vivi na minha vida que podem ser muito bem explicadas aqui na Bíblia. Amém? Eu tive vários relacionamentos amorosos. Todos muito dolorosos. Muito. Muito. Cara, dói muito terminar o namoro. Dói demais. Então, eu te convido a fazer uma coisa. Se ache, se procure, tenha tanta certeza de quem você é antes de entrar no relacionamento. Porque se você não tiver a certeza absoluta de quem você é em Cristo, se o relacionamento chegar ao término, você não vai saber mais quem você é. Você vai estar completamente perdido. Eu falo isso de experiência pessoal. Eu terminei 3 relacionamentos antes de encontrar a Ju. Um de 5 anos, um de alguns meses e outro de 1 ano e um pouco. Então, toda vez você tem que reconstruir. E toda vez você tem que se achar, porque você avançou com aquela pessoa, você foi até esse ponto com essa pessoa. Aí a pessoa não está mais do seu lado, aí você fica, mas não era aqui que eu tinha que estar. Aí você tem que voltar. Vamos lá, começar de novo. Aí outra pessoa. Entendeu? Continue, linda. Esse foi o segundo ponto. O primeiro ponto é, Deus te deu depois ele deu um propósito. Muito bom. Terceiro, Deus deu uma identidade. Olha aí. Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A sua identidade você não vai encontrar em outro lugar a não ser em Deus. A sua identidade, quem você é, está em Deus. Veio dele. Ele te formou. A imagem dele. Então, pense comigo, você é parecido com Deus. Você é semelhante a ele. A sua identidade. Você precisa estar tão convicto da sua identidade para você avançar em qualquer coisa. Aqui a gente está levando tudo isso para o âmbito de relacionamento, mas você precisa... Gente, quantas pessoas... Quando eu estava para me casar com o Fernando, eu conheci uma mulher na praia. Tá rindo dessa história. E aí ela achava que ela era minha best friend. E ela falava várias coisas para mim. E depois que ela falava, eu descobri que ela era divorciada. Porque ela falava tão mal do casamento, mas tão mal, que ela queria que eu não casasse. E eu estava noiva, organizando meu casamento, imagina. E
Se eu não tivesse tanta convicção, aquela mulher ela tinha me destruído. Porque ela tinha bons argumentos. Ela falava muito bem. Ela tinha experiência. Eu poderia falar assim, ué, eu não sei nem o que é isso, ela está me dizendo que é horrível. A serpente virou mulher de praia, viu? Para com isso, homem, a gente tem 10 minutos. Aí... A serpente tinha os argumentos para Eva. Exatamente. E eu falei também isso na outra ministração. Mas eu estava tão convicta que aquilo não mudou a minha opinião. Aquilo não mudou a minha posição. E eu digo para você, existem pessoas que estão casadas, mas elas têm um casamento difícil e ruim, porque elas nunca souberam antes qual era a sua identidade. E aí depois elas descobrem e ficam, mas não tem nada a ver com fulano. Sabe, a sua identidade, a sua personalidade, ela precisa bater com a outra pessoa. Gente, esse negócio de os opostos se atraem dá ruim. Dá ruim. É só uma teoria que eu não sei quem que falou isso, que os opostos se atraem. Porque na hora que você viver com o seu oposto e dormir e acordar com o seu oposto, você vai querer ele lá do outro lado, igual a pilha. O menos lá e o mais lá. Os opostos se atraem, assinado Serpente do Jardim. Porque você precisa ter ligação, você precisa ter entendeu? Conexão. Coisas que vocês possam fazer juntos. Mas como você vai saber aquilo que você quer, aquilo que você gosta, se você não encontrou a sua personalidade? Porque quando você encontrar a sua identidade no Senhor, você não vai se abrir para qualquer pessoa. Foi o que o Fernando fez comigo. Eu sou assim, eu vou fazer isso, eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu propósito. Então, eu quero alguém comigo para isso. Ele estava convicto. E sabe uma coisa que ele fazia quando eu conheci ele? O Fernando tinha um muro cheio de versículos bíblicos, que todo dia ele declarava: eu sou próspero, eu sou ungido, eu sou luz para essa terra, eu sou sal, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou. É ou não é? Verdade. Todo dia. E ele estava se enchendo da palavra, se enchendo daquilo que Deus diz que ele é, da identidade dele. E ele falou: eu não aceito menos do que isso do meu lado. Alguém que saiba quem ela é. Então, eu estou falando para você coisas que você precisa. Mas pense assim, eu preciso encontrar uma pessoa assim e eu preciso ser uma pessoa assim. Eu posso contar uma história. Alguns meses antes de encontrar a Ju, eu estava na Universidade de Engenharia da Computação. De 100 alunos, tinha 6, 7 meninas. Então, assim, se você quisesse achar seu amor lá dentro, não era um bom lugar. Mas, incrível que pareça, uma dessas 7 meninas começou a gostar de mim. E a menina era bonita. Eu fiquei pensando, eu realmente fiquei, cara, que chance, hein? A probabilidade aqui era 0, né? Eu estava solteiro e tudo. E eu me lembro do dia que eu estava sentado assim na frente dela, a gente conversou, deu muito certo e tudo a conversa. E muitas pessoas já tinham tentado e não tinha dado certo, e comigo estava dando certo. Mas eu me lembro do dia que eu fiz, cara, eu não posso, e eu não devo, e eu não vou mais, porque eu já tinha feito isso no passado, também namorar com uma pessoa que não é crente. Ela não vai entender o porquê eu vou no domingo na igreja. Ela não vai entender o porquê quarta-feira eu vou para a igreja. Ela não vai entender o porquê um dia eu vou querer jejuar. Ela não vai entender porque eu vou querer viajar por pregação, porque eu sei que eu ia ser chamado para isso. Deus já vinha comunicando. E eu falei, cara, eu não posso. Eu vou viver uma vida miserável, porque eu vou viver uma vida fugindo daquilo que Deus queria para mim. Eu ia viver numa ilusão, sabe? Aquela, que alegria, estou alegre, mas no fundo de ti você sabe que não é isso. Eu parei um certo tempo de fazer musculação, por exemplo. E eu falei para a Ju, quando a gente se conheceu, eu estava
Eu corria e eu falei com ela, eu amo o esporte. Se eu não fosse engenheiro da computação, eu provavelmente seria coach esportivo. E eu parei durante um certo tempo. Eu estava vivendo uma vida e eu não estava com uma alegria, sabe? Eu tinha a alegria de Cristo, tudo isso, mas eu não me sentia bem fisicamente, eu não me sentia pleno, eu não me sentia... E eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eu vou voltar para isso, porque é isso que me faz bem, e eu preciso disso, eu gosto disso. Mas imagina, você está casado e você descobre que você fugiu dos planos de Deus toda a sua vida. E você fala, eu quero voltar. Só que agora você não está mais só. Você tem que entrar em um acordo com a pessoa que está com você. Eu não posso mais passar 3 horas no ginásio. Se me deixar, eu passo. E a Ju sabe. Quando dá 1h20, ela já fica, tá onde? Então... não caia nessa armadilha, não caia nessa armadilha. A pessoa é bonita, ele é charmoso, ele tem o que eu gosto e tudo. Se não tem a primeira coisa, que é ser cristão, ele não vai te entender. Mesmo se ele fala, te compreendo, não vai. Eu passei por isso, eu digo, não vai. Só se ele se tornar crente. Mas você não entra no namoro para... Não existe namoro evangelístico, né? Não existe. Jesus não nos chamou. Ide, namorai e salvai o irmão. Poxa vida. A probabilidade do cristão entrar no relacionamento, quando a pessoa não é crente, ela é de 99%, o cristão vai se desviar. Isso é bíblico, gente. Se chama jugo desigual. Se você quiser saber mais sobre isso... Sabe o que é o jugo? Depois procure. Não, sabe o que é o jugo? Ou escute. Você bota 2 touros, um do lado do outro, e bota duas... como se fosse uma corrente que vem em volta do outro, mas só que de madeira, ok? E eles vão avançando junto e vai empurrando, ok? O jugo desigual é quando essa madeira está mais baixa de um lado. Agora, a minha questão é, o que está mais alto, ele vai conseguir levantar o que está mais baixo? Ou o que está mais alto vai ter que ficar andando assim para igualar e conseguir avançar sem dor? É isso que acontece geralmente. Você que é crente, você vai entrar no relacionamento ou um jugo desigual com uma pessoa que não é crente, você vai ter que se baixar, esperando que o outro cresça. Mas, geralmente, de experiência de muitos anos, não acontece. Exatamente. Uau, muito bom. Estou gostando muito desse momento. Vocês estão gostando? Então, o primeiro ponto que você aprendeu é que você tem um lugar, um propósito e uma identidade. E o quarto ponto, esse é legal. Vou contar para vocês. Se você não sabe, Deus tem regras. Deus tem parâmetros. Deus tem ordem. Deus tem uma maneira de fazer as coisas. E a maneira dele é de santidade. A maneira de Deus fazer as coisas é de maneira pura. É de respeito. E Deus, ele te respeita, você sabe? Por isso que você tem livre-arbítrio. Mas aqui no texto, para você não achar que eu estou falando coisa... Cadê o texto? Aqui, ó, depois do 15. Né? Deus colocou o homem no jardim, Deus deu o que ele tinha que fazer, cuidar e cultivar. Aí no 16, ó, atenção nessa palavra. E o Senhor Deus ordenou, na minha está escrito ordenou, ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus deu uma ordem. Deus colocou um limite. E você sabia que se tem um limite, é porque tem proteção? Deus protege você quando Ele te dá um limite. Deus protege você quando Ele te dá uma ordem. Deus protege, Deus quer te proteger.
Deus não quer ser chato com você. Deus quer te guardar daquilo que você não precisa comer, daquilo que você não precisa tocar, porque não vai ser bom para você, você vai morrer. E Deus falou isso para Adão. Adão tinha Eva ainda? Não, mas ele já tinha uma ordem, ele já tinha um limite. Ele já sabia o que ele tinha que fazer. Às vezes você tem uma ordem, você já sabe o que você tem que fazer. Mas você abre mão facilmente disso. E Adão abriu mão facilmente. E quando Eva veio e Deus cobrou dele, o que ele falou? Foi a mulher que tu me deste. Ó, foi ela. Essa aí que o Senhor mesmo me deu. Mas Deus falou aqui para quem? Para Adão. Eva não estava na história. Ainda. Aí eu quero... Em Efésios 5, quando Paulo fala que o homem é a cabeça, a gente pode olhar para a cabeça do ser humano. O que é que a cabeça do homem tem? Das pessoas. Cérebro. Tem o cérebro, né, que pensa, ok? Tem a orelha. E a orelha é ela que ouve. Num casamento, quem é responsável de ouvir Deus e saber raciocinar e ter a visão para o relacionamento é o homem. Deus falou para Adão o que ele não devia fazer, o que a família dele não devia fazer. Ele ouviu. Mas Deus também deu o quê? Olhos, para que o homem possa ver o perigo e vigiar a família dele. Adão, ele falhou, ele não vigiou a esposa. Então, você que é solteiro hoje, muito importante, aprenda a ouvir a Deus. Primeiro. Aprenda, antes de entrar no relacionamento, a ter esse sentido. Eu falo principalmente para os homens, ok? Aprenda a ouvir a Deus primeiro. Porque, ó, a serpente... Cara, o que Eva estava falando com a serpente, meu? Tem uma característica da mulher. Mulher gosta de falar. E Eva estava lá, falando. Falou com a serpente, provavelmente chegou em Adão, começou a falar, e Adão acabou. Ok, então vamos. Acabou cedendo. Então você tem que ter firmeza de ouvir a Deus. Porque senão a mulher e a bênção que Deus te deu vai falar na tua orelha e vai fazer você duvidar às vezes. Então, ó, visão firme, você permanece naquilo que Deus te deu. Você tem que ser isso quando você é solteiro. Você tem que permanecer firme. Por exemplo, você está lá, teus amigos vêm, te chamam para um rolê, teus amigos do mundo te pressionam para ter um relacionamento que você não quer. Seja firme naquilo que você tem no seu coração, a partir de agora. Você não vai ser mais tarde se você não for agora. Amém. Posso ouvir um amém? Amém? Amém. Amém. E é engraçado como isso é proteção para a gente, né? Porque eu estava pensando sobre isso. E um exemplo que me veio na minha mente para você entender. Eu não tenho filhos, mas eu tenho um cachorrinho muito fofo. Muitos filhos. E aí, gente, nosso tempo, vamos lá. E aí eu estava pensando sobre isso. Nós amamos o Pepe. Nós não queremos que ele morra, certo? Amém. Quando eu saio com o Pepe na rua, eu pego a coleira dele, coloco nele e levo ele para a rua. Porque ele é agitado. Ele não tem noção do que ele faz. Eu tenho noção do que ele faz. E aí eu saio com ele na rua, porque eu sei que se eu deixar ele sair na rua sem coleira, ele vai correr livremente pela rua, vai ser atropelado e vai morrer. Era isso que Deus fez com Adão. Deus botou de uma forma de uma coleira para esgoelar Adão,
para massacrar Adão, para ser chato com Adão, para proteger Adão. Porque ele sabia que Adão, por ele mesmo, morreria. É isso que Deus faz com você. Ai, mas sexo antes do casamento não pode. É proteção para você. Ai, mas namorar com quem não é crente não pode. Proteção. Limite. Ele está te cercando. Ele está te guardando. Ele está te protegendo. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é bom. E ele não falou que você ter alguém era ruim. Deus viu Adão e falou, não é bom que ele fique só. Ele sabe o que você precisa. Mas ele te protege, ele te dá um limite, ele te dá uma ordem. Amém? Então, são esses 4 pontos que eu gostaria que você... Mas eu quero falar mais uma coisa. Focasse. Pode falar. Pode falar, porque eu dei aqui, ó. Fala das mulheres, ela não falou, vou falar. Só os homens estão levando lampada aqui, espera aí. Provérbios 14:1. Provérbios 14:1. Mulheres, anotem. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Sabe qual é a diferença entre um homem e uma mulher? A mulher, ela tem um útero. O homem não tem útero. Qual é a diferença entre o homem e a mulher? O homem, ele semeia. A mulher, ela multiplica aquilo que foi semeado. O homem, ele tem a visão. Ele fala aquilo que o lar deve ter. E a mulher, ela multiplica aquilo. Então, por que ele fala a mulher insensata derruba com suas próprias mãos? Porque, mulheres, se vocês derem muito ouvidos ao diabo, à serpente, à mulher da praia, você vai multiplicar isso. De tal forma que você pode levar seu marido, Adão, a cair com você. E a casa caiu. E é isso que está escrito em Provérbios 14:1. A mulher insensata derruba com suas próprias mãos a casa. Porque você, mulher, você tem a propriedade que Deus te deu de multiplicar. Você vai multiplicar as bênçãos ou você vai multiplicar os problemas. E desde o começo do meu relacionamento com a Ju, eu fiquei o quê? Você pode, você vai conseguir, você é uma mulher forte, porque ela tinha muitas incertezas na vida dela. Você pode, eu comecei a multiplicar nela vida, eu comecei a multiplicar nela segurança, eu comecei a multiplicar, plantar, desculpa, para que ela possa multiplicar isso nela mesma. Agora, uma coisa muito interessante que acontece lá em casa, às vezes acontece alguma coisa, por exemplo, a conta do cartão vem um pouquinho muito cara, e eu fico segurando até o último momento para falar para ela. Porque a partir do momento que eu falo para ela, a conta do cartão veio um pouquinho cara esse mês, então vamos fazer umas economias, ela já, meu Deus do céu, não vou comprar mais nada, já começa. Ela começa a multiplicar o problema. Mas isso não é um problema só da Juliane. A mulher tem essa habilidade, é um dom que Deus deu para a mulher. Então, mulher, seja sábia. Mulher, dedique-se à palavra de Deus. Mulher, não dê a orelha para todo mundo. Mulher, honre seu marido. Mulher, ouça seu marido. Dê a orelha. Eu estou falando dos casamentos, né, Márcia? Você que é solteira, que está agora nessa fase, aprenda a ouvir a Deus também. Aprenda a ler a palavra. Seja submissa aos seus pais. Se seu próprio pai, você não consegue obedecer a ele, a ser submissa ao seu pai, quanto mais você vai ser ao seu marido. Amém? Amém. E isso me faz pensar no que eu falei no começo, né? Falei sobre ter uma fundação, mas a mulher é a que edifica. E é como as colunas do edifício. Gente, é muito nítido.
Se a mulher não está bem, a casa inteira não está bem. Não é, Bassu? Rodrigo, é assim? O irmão ali, é assim? A irmã? Ah, tá. Não é só lá em casa. A gente tem esse poder de gerar, e nós podemos gerar o ambiente. Isso muda tudo. E quando eu aprendi isso, quando eu ouvi isso, foi uma aula da Luminai, que eu estava escutando, e acho que a esposa do Thiago Borba falou sobre isso, eu fiquei assim, uau, o que eu estou gerando na minha casa? Se eu estou um caos, tudo fica um caos, porque eu multiplico o caos. Mas se eu estou firmada na palavra, se eu estou cheia da palavra, eu vou multiplicar a palavra. E só vai ter palavra na minha casa, e paz, e alegria. Então, você precisa ter essa consciência. E aí, talvez você pense, mas eu nem estou casada ainda. Mas é bom que você esteja ouvindo isso agora. Não é depois para você ouvir. Depois vai ser um remédio, que é difícil de engolir. E para... Eu conclua que eu vou concluir. Eu concluo sua conclusão. Enquanto eu concluo, você lê as coisas que tem que ler. Então, só para finalizar, Deus te ama. Deus tem um projeto para você. Deus, Ele não está te vendo só nesse momento. Deus, Ele está te vendo no todo. Ele sabe o que você passou. Ele sabe onde você está. E Ele sabe aonde Ele quer que você chegue. Você talvez saiba o que você passou e aonde você está hoje. Mas confie em Deus. Pergunte para Deus. Deus, eu não sei quem eu sou. Mas eu sei, porque a Ju me disse que a minha identidade está no Senhor. Me revela na sua palavra. E aí é a hora que você abre a palavra, tá? Me revela na sua palavra. Me diz quem que eu sou. Eu sou amado. Eu sou protegido. Eu sou escolhido. Eu sou separado. Eu sou o único. Eu sou guardado. Não estou sozinho. Tem tantas coisas que o Senhor diz aqui que você é. Tenho certeza que você ainda não sabe de tudo. Pergunte para Ele a sua identidade. Pergunte para Ele o seu propósito. Pergunte para Ele qual é o lugar que você precisa estar. O que você precisa corresponder. O que você precisa desconsiderar. Enquanto você está só. Lembra que a gente está falando de solteirice. Porque vai ser tão mais fácil para você escolher alguém. E aí, é certeiro. Mas por que fulano casou em 3 meses? Porque ele já sabia quem ele era, ele já sabia o seu propósito, isso e aquilo. E aí é rápido. Comigo com o Fernando foi rápido assim. Eu vou concluir, rapidinho, eu só tenho que... Teve muitas questões. Eu vi, né? Você viu as mensagens da Marcela? Okay. Então, quero concluir. Gente, agora para os solteiros e namorados. Porque namoro não é assinado. Ok? Namoro não é casamento. Verdade. Olha, você tem uma vida. Deus te deu uma vida. E uma vida é para ser vivida. Viver é movimento. Viver é mexer. Viver é sair do lugar. E o diabo, ele é tão malino, artiloso, que hoje temos excelentes filmes na Netflix, na Disney, na Prime, na
OBS, na sei lá o quê. Temos sofá maravilhosos, casas super equipadas, tudo, um acesso muito fácil, tudo para nos dar a impressão que estamos vivendo parados. Que, para falar a verdade, não estamos vivendo, estamos parados. Estamos somente existindo. Você pode dizer, mas eu gosto de ficar lá deitado assim. Gente, Deus te deu uma vida. E uma vida em abundância para viver. Aproveite que você tem tempo. Aproveite que você não tem compromisso. Viaja, vai ver seus amigos. Saia, vai ver o mundo. Aproveite enquanto você pode. Porque quando você tiver 5 filhos, vá viajar, meu amigo. Vai viajar, mas você não viaja como um adolescente viaja. Vou lá para Algarve hoje. Vai. Dorme. Gente, eu estava em Paris um dia, estava de férias, enviei uma mensagem para o meu amigo. Cara, vamos fazer uma semana de bicicleta, 400 quilômetros? Vamos. Peguei minha mochila, fomos embora. Dormi na rua, dormi na casa do povo, a gente comeu McDonald's. Não tinha compromisso. Eu fui, vivi uma das melhores experiências da minha vida. Doeu, vivi. Vida é isso. Mexa, se mova, saia da sua casa, viva, para você ter alguma coisa para contar para sua esposa. Você ter vida, você ter experiências, você se conhecer a si mesmo. Você não vai se conhecer a si mesmo sentado, olhando Netflix o dia todo. Você não vai se conhecer a si mesmo lendo um livro de 1.500 páginas em uma semana, sem fazer nada. Vivendo um romance de outra pessoa que não é o seu. E eu falo isso porque eu amo vocês. Aproveite enquanto vocês não têm compromisso. Vai visitar Marinha Grande. Olhe todos os cantos de Marinha Grande. Conheça todas as ruas de Marinha Grande. Vai para o Pedrógão andando. Quem já fez isso? Pedrógão não. Pedrógão. São Pedro de Moel, isso. Vai andando até lá no verão. Tu faz o que dia? Vai lá de manhã, sai 6 horas da manhã, volta de noite. Vai dia até. Anda, vive. Leva umas pipocas, vai comendo na rua. Viva a vida. E eu me lembro muito bem de uma pregação de um pastor da Hillsong, mas é muito antiga. E ele falava sobre relacionamento, e ele estava falando sobre ele e a esposa dele. E ele falava que a partir do momento que ele parou de olhar para um lado e para o outro, ele falou, vou viver minha vida. Ele começou a correr, viver na vida dele, e do nada ele olha para o lado. E ele percebe que tinha uma pessoa correndo do lado dele, vivendo a vida dela também. E eles foram correndo a vida, e do nada, vamos casar? Vamos. Casaram. Na minha vida, tudo mudou a partir do momento que eu falei, cara, a partir de agora, eu vou viver minha vida. A partir de agora, questão de relacionamento, que se dane, eu não quero mais saber disso, já passei por muito laço. Eu quero viver minha vida. E tinha uma menina que estava fazendo rema também na época, e ela, cara, eu estou vivendo também só coisa ruim. Eu disse, então vamos fazer um trato. 6 meses, nada de relacionamento. Todas as pessoas que a gente conhecer, amigo, vamos viver nossa vida, vamos viajar, vamos conhecer as coisas, você do seu lado, eu do outro, e daqui a 6 meses a gente fala o que aconteceu. 4 semanas depois eu conheci a Ju. Na hora que eu falei, eu não quero mais saber de relacionamento, aparece a Ju. Ela não fez nada, ela apareceu. Mas eu tinha decidido viver minha vida. Eu falei, eu vou viver minha vida e vou preparar. Vou viver minha vida e vou preparar. Nunca perdendo a visão. Viva a sua vida vendo a visão, preparando aquilo, mas viva. Tenha coisas para contar, seja vivido. Não tem nada mais entediante você estar no casamento e você fala para a pessoa, e aí, como era a sua vida? Nada, fazia nada. Principalmente hoje, o diabo ele é muito inteligente nesse sentido de ele prepara coisas para fazer você não viver. Para te levar numa ilusão, para te levar numa utopia, hoje, cada dia mais. E isso não é a realidade, isso não é a vida. Viva a vida que Deus te deu. Você só tem uma. Você só tem uma.
Você só tem uma. Eu posso estar cansado, mas eu falo para a Ju, eu vou para a academia. Ela, mas tu não está cansado disso? Eu vou viver. Eu vou lá levantar peso, eu vou ver, meu braço está vivo, cara. Meu coração está batendo. Estou vivendo, cara. Eu corro, vou correr, minhas pernas mexem, cara. Eu estou vivendo. Isso não é porque eu amo esporte. Mas isso é vida. Isso é vida. E se você olhar as pessoas que vivem mais tempo no mundo, são as pessoas que se mexem e que vivem. Amém? E eu vou parar aqui que eu estou muito empolgado. E eu amo vocês. Eu quero saber com minha esposa se a gente responde, se deixa para a próxima. Vocês estão com pressa para ir embora? Porque a gente já passou de 20 minutos o tempo do culto. Então vamos para algumas perguntas e respostas, amém? Eita. Cadê a coisa que você me mandou? E última coisa, quanto mais cansado você tiver, melhores noites você terá. É verdade. Então você que tem problema de sono e fala, cara, eu não consigo dormir, vai correr 20 quilômetros, você vai ver que você vai dormir aí 8 horas tranquilo. Só tem essas perguntas aqui ou tem mais? Não, tem mais. Cadê? Ah, você tá... Perguntas muito boas, que eu dei uma olhada aqui já. Muito boas mesmo. E a gente tem uma equipe extraordinária trabalhando aqui. Quero agradecer. Não vou responder na ordem que eu estou vendo aqui. Talvez a gente não responda todas hoje, tá bom? Eu quero agradecer a Amanda, que ela respondeu, manda todo mundo jejuar. Obrigada, Amanda. Vamos lá, tem uma aqui que eu achei interessante, acho que cabe a todos nós. Se você gostar de alguém, presta atenção. Se você gostar de alguém, mas não tem coragem de falar e você é muito novo, o que faria? Nada. Se você é muito novo e você sabe que você é muito novo, você não tem nada para fazer. Porque você não vai ter maturidade para sustentar o sentimento de uma outra pessoa. Aonde você ainda está aprendendo a conviver com os seus, com as suas frustrações, com a sua raiva, com a sua insegurança, com a sua incerteza. Se você não consegue corresponder a isso... Olha, você já está respondendo? Tô. Já está em outra? Não, estou falando da mesma pergunta. E tem um versículo também, né? Usar a Bíblia aqui. Há tempo para... Todas as coisas. Todas as coisas. Então, se você é muito novo, esse ainda não é o seu tempo de pensar sobre isso. E se você está gostando, está tudo bem. Você pode gostar. O que você não pode é corresponder. Ainda. E aí você vai usar do fruto da paciência. Da espera. Amém? Olha, a gente vai definir uma regra aqui sobre isso. Quando a Ju sempre fala, cara, eles pedem para os jovens muito novos para escolher aquilo que eles querem estudar pela vida. É muito difícil. E muitos jovens ficam indecisos e não sabem o que quer fazer da vida. Vamos definir uma coisa. Enquanto você não souber aquilo que você quer estudar na universidade, ou que tipo de profissional você quer ser, não entre no relacionamento. Você só vai confundir a pessoa com quem você vai se relacionar. Próximo. Se você não sabe para onde você vai, tu vai levar a pessoa contigo para onde? Nowhere? Canto nenhum? Amém. Outra pergunta aqui que eu gostei. É correto namorar se ainda não tenho condições para casar? Namorar muitos anos ou por longo tempo? Muito boa pergunta. Correto e não correto não existe. Existe propósito. Qual é o propósito desse namoro? Qual é o propósito de ficar namorando 6 anos, 5 anos? Aí você não está se protegendo. Está se arriscando e feio. Porque Gente, eu passei 1 mês com o Fernando.
E quando você gosta da pessoa, você gosta de tudo na pessoa. Se você não gosta de tudo, já está errado. Então, assim, você está se colocando num perigo. E você sabe do que eu estou falando, não sabe? Qual é o perigo que eu estou falando? Então, não é correto ou não correto, mas você pensa, eu preciso fazer isso agora? Se eu sei que vai durar muito tempo, o que eu ainda posso fazer para construir até lá? Faz sentido? E se pergunte qual vai ser o propósito desse namoro? Namorar por namorar? Porque namoro tem que dar casamento. E, gente, namoro não é um lugar para você ficar. Namoro é uma passagem. Quando você vai assinar alguma coisa num órgão público, não existe solteiro, namorando e casado. Existe solteiro e... Então, namoro não é um status. Namoro é uma preparação. Esse é o propósito. Então, se é para ficar muito tempo, é casamento. E aí, se não tem como casar, não casa e não namora. Espera. Faz sentido? Eu acho que é bem claro, né? Outra aqui. Tô amando essa série. Olha, gostei. Acho que a gente devia fazer todos 3 vezes. Como manter a santidade em meio a tantas pressões. Ai, mexeu aqui. Quem que mexeu? É que tá tendo novas questões. Ah, tá, achei. Como manter a santidade em meio a tantas pressões. Peraí, tanto. Ah, tá. Em meio a tantas pressões, tanto dos amigos como do namorado ou namorada. Interessante. Vamos começar pelo dos amigos. Corra! Calma. Como manter a santidade em meio às pressões dos amigos? Primeiro ponto. Amigos não vão te pressionar a fazer o que é errado, se ele é teu amigo. Se ele é teu amigo crente, aí mesmo que ele não vai te pressionar a fazer aquilo que é errado. Aí a gente vai para o namorado. Se o seu namorado também é crente, que pressão é essa que ele está fazendo em você? Né? Então, assim, essa pressão, você tem que analisar aí. É uma pressão externa dos seus amigos da escola, dos seus amigos do seu trabalho, dos seus amigos, né, que não conhecem o Senhor? Você já entendeu que pressão é essa? É a pressão que vem lá de baixo. E aí você fala para trás de mim, Satanás, aqui, ó. Estou firme na palavra, porque se você estiver balançando aqui, você vai balançar para qualquer coisa. Né? Aí o começo da pergunta, como manter a santidade? Santidade se mantém em relacionamento com aquele que é santo. Porque, gente, vê se faz sentido. Eu estou me relacionando com aquele que é santo. Eu sei que ele é santo. A partir do momento que eu paro de me relacionar com ele, o meu valor de santidade já começa a se diluir. O meu temor por santidade já começa a diminuir. Então, quanto mais eu me relaciono com ele, mais eu me mantenho firme na santidade. E aí, se você está namorando alguém que também está firme e convicto nessa santidade, se relacionando com ele, de boa. Está tendo um namoro legal. Porque namoro é para ser divertido. Namoro não é para ser só pressão. Namoro não é para ser só briga. Namoro não é para ser só escolhas difíceis. Cobranças. Namoro é um momento legal. Então, está respondido, né? Termômetro para você. Se você que namora ou está no relacionamento, você está com um grupo de amigos, seu namorado não está por perto, você é uma pessoa, e na hora que você está com ele ou ele chega, você muda, você é outra pessoa,
não é saudável esse relacionamento. Você tem que ser o mesmo do começo ao fim. Muito bom. Próxima pergunta. Como lidar com os ciúmes? Esse é interessante. E aí, isso vai voltar em tudo que eu preguei hoje. Você sabe quem você é, você sabe qual é o seu propósito, e aí você encontrou alguém como você, que sabe quem ela é, que sabe o seu propósito e o seu lugar. O diabo ele tenta botar artimanha, gente, porque logo depois que a gente conhecia a Ju, a gente passou 3, 4 semanas conversando, e eu fui para o Brasil. Eu desembolei lá, adiei um mês meu estágio, e comprei as passagens e fui conhecer ela presencialmente. Ela tinha um amigo, o melhor amigo dela, e a gente foi comer juntos um dia, e a gente deixou a Ju no Uber, e a gente tinha que passar a ponte lá de Floripa para o outro lado para pegar o nosso Uber, que a gente ia pegar junto. Cara, esse menino, glória a Deus, já foi perdoado, já aconteceu muita coisa, ele começou a falar tanta coisa da Ju para mim. Mas sabe, coisa, tipo, sabe, a Ju... Não, fala não. Coisa ruim. Coisa ruim mesmo, cara. Que eu fiquei, meu Deus do céu. Eu tinha confiança, a gente conversou muito, eu visitei a família dela me falou uma coisa, mas ele era um amigo dela, entendeu? Ele conhecia a coisa, ele começou a falar assim, ó. Eu cheguei em casa, liguei pra Ju, que amigo é esse teu, cara? Que amigo é esse teu que, tipo, só começou a meter dúvidas em mim sobre ela, entendeu? E eu estava com confiança até aquele momento. Então, o que é que eu fiz? Eu não alimentei aquilo. Eu fui falar com ela na hora. E a gente esclareceu e ela falou. E a verdade, ela sempre aparece. Quando a Ju ia casar comigo, esse garoto foi falar com ela e falou, não casa com ele, casa comigo. Eu amo você, sempre te amei. Não era amizade. Exposed aqui. Pois é, não falei nomes, mas... Então, entendeu? Vai lá. Mas para terminar a questão aqui do ciúme... Gente, ciúme é uma obra da carne. Aí, se você anda na carne ou se você anda no espírito, é você que sabe. Traduzir a música do D-Boy que ele fala, isso é a carne, isso é ser axé. Muito boa, muito boa. Como, vou alterar aqui essa pergunta então, cadê a pergunta que sumiu também? Como lidar com ciúmes? Pronto, eu respondi aqui se você está sentindo ciúmes, né? E o Fernando falou uma das coisas também. Se tem uma situação que te causou, que te constrangeu, vá direto. Porque se você tem dedos para falar agora, depois vai ser terrível. Mas se você está com alguém que tem ciúmes... Aí, Fernando, o que você responde? Tem ciúmes de mim. É que a gente estava cantando ali. Gente, é simples. Primeira coisa, olhe para si mesmo. Será que você está fazendo alguma coisa que está dando crédito para essa pessoa ter ciúmes? Será? Eu tive uma namorada que ela apagava todas as mensagens do WhatsApp dela. Toda hora, apagava tudo. E eu ficava, cara, por que essa menina apaga as mensagens? E eu comecei a ter, fiquei intrigado, comecei a ter ciúmes. Porque ela apagava as mensagens, ela falou, não, é para liberar espaço. E eu comecei o comportamento dela, para mim, era estranho, entendeu? Então, eu comecei a ter um certo ciúme naquela época por causa disso. Então, primeira coisa, veja se você está fazendo alguma coisa que pode dar um gatilho nessa pessoa, que pode trazer uma lembrança, alguma coisa nessa pessoa. Primeira coisa. Segunda coisa, seja claro. O que é que eu fiz que te deu ciúmes? Ok.
Por que isso provoca os ciúmes em você? O que é que a gente pode fazer para melhorar isso? Comunicação. Comunicação, comunicação, comunicação. Às vezes é fácil? Não é. Às vezes eu vou dormir 4 horas da manhã tentando comunicar com minha esposa? Vou dormir. Mas eu não deixo isso passar uma noite. Comunicação. Eu falo, a gente tem que tratar isso. Eu sou cabeça e você vai ter que falar comigo. Agora, se você vê que é algo que não é saudável, já é um ponto de alerta. Isso, Você não vai ficar assim, ai, ele me ama tanto, que ele tem ciúme de mim, só quando eu chego perto do meu amigo. Querida, você só está namorando. Quando você casar... Então, assim, é um alerta. Namoro pode ser terminado. Ou em casamento, ou você termina. Pronto. no casamento, comunicação, fala, rever Quando já seus está no hábitos. casamento. Quando você casa, olha, é um mindset. A gente tem outras perguntas, meu amor. Tá bom. Você tem O que fazer casamento é com Bruno e Márcia. isso, mas você tem que fazer tudo para dar certo. Tudo, todas as regras são autorizadas para dar certo. Tem que duas dar certo. perguntas aqui que se resumem em uma. Quem deve tomar a iniciativa em um relacionamento? Se falando de o homem ou a mulher também pode tomar a pergunta aqui. Se a mulher pode tomar a iniciativa. Isso é algo muito engraçado, porque, gente, não existe regra. Não existe regra. Na história das princesinhas que você ouve desde que você é criança, o príncipe aparece. Mas, às vezes, é a princesa que beija o sapo. Posso Não. falar? Posso falar? Não, não vai falar. Mas, Posso falar? uma história real. Uma história real. Nós temos um casal que casou agora em dezembro, em Paris, que o cara estava anos solteiro. Ele já tem mais de 40 anos. E ele ainda estava solteiro, esperando a amada. E aí ele veio para a conferência de ministros. Tem casos e casos, amor. Mas eu estou contando um caso. Isso aí é o fora da... Isso aí é... Mas ele veio para a conferência de ministros. Outra dica, conferência aqui, um olho adorando e o outro aqui, Quem entendeu? tá na mídia, o pastor Gleison já avisou. Pega a câmera, faz um... Porque o lugar para você conhecer Depois alguém... vai no live, quem é? O lugar para você conhecer alguém é na igreja, gente. Então, assim, aí o irmão estava aqui e tal, mas o irmão não estava com esse que eu falei, entendeu? Estava só com os dois aqui adorando. Aí a irmã viu. Irmã esperta. Aí, quando o irmão ia embora, voltar para a França, ele ia passar por Lisboa. E a irmã estava lá em Lisboa, morava lá e tal. Aí mandou uma mensagem assim, você vai passar em Lisboa? Caso. Eu e uma amiga minha, a gente está aqui, a gente podia ir jantar. Oi. Aí o irmão... Não, mas o irmão ainda foi bobo, porque o irmão ainda nem queria ir. Só faltava Deus falar assim, Entendeu? Posso falar? Não, espera, deixa eu terminar. Aí ele foi no restaurante, ele e um amigo, ela e uma amiga. E aí ficou ali, conversando, não sei o que lá e tal. Saíram do restaurante, conversando ainda, não sei o que lá, igual a Thaís, não sei o que lá e tal. E aí, gostamos de conversar e tal, troca aqui os contatos. Gente, isso foi na conferência de ministros do ano passado. Eles casaram em dezembro. Alguém abriu o olho. Ela não falou assim, quer casar comigo. Mas ela falou assim, ei, eu existo. Entendeu? Posso falar? Tem mais perguntas. Deixa eu falar. A Ju falou de um caso específico. Mas a pergunta era se a mulher pode. Gente, qual a média da idade aqui? 16, 17, 18 anos. Tem, né, a média, ok? Não olhei para ninguém. O que eu quero falar com isso? Menina, se hoje você com 18, 19 anos, a pessoa com quem você quer namorar não tem nenhuma atitude para te pedir namoro, tu acha que no casamento ele vai ter visão para o lar? Eu fui tão mais doce. Não.
Os homens hoje estão ficando mole. A Bíblia botou aqui, ó, homem tem que ser homem, o homem tem que tomar atitude, o homem tem visão. Menina, não se meta num relacionamento onde você manda, porque você vai ter trabalho que você não deve, você vai se desgastar, vai morrer mais cedo, vai ter cabelo branco. Deus não destinou uma alma gêmea para você. Existe uma diferença entre ter paz no coração para estar com uma pessoa e ter uma direção específica. Primeiro, Deus não vai te dar uma direção específica, você vai se casar com fulano, porque fulano pode ter um livre-arbítrio, pode falar, não quero, ok? O que é paz no coração? Vamos lá, estou andando, estou com paz, eu quero ir para lá, estou com paz, eu vou continuar andando. Isso quer dizer, Deus não tem nada, Ele está dizendo, pode continuar, eu vou te abençoar, paz no coração. Ok? Porém, se Deus vê que você não deve ir para lá, Ele vai falar, muda de caminho. Você mudou de caminho. Ok? Então, você pode ter paz no seu coração para estar com uma pessoa. Isso quer dizer que Deus diz, se os dois quiserem, eu abençoo. Não tenho rejeição contra isso. Porém, se Ele vê que um relacionamento, Ele vai ser, não se enfie com essa pessoa. E Ele pode falar para você. Ele pode dar melhor não. Porque Ele vê o futuro, Ele sabe o que tem, ok? Não é outra pessoa, vai ser seu coração. Mas se você que tiver paz no seu coração, não quer dizer que é Deus que está falando essa pessoa e somente ela para a sua vida, ok? Então, se você conhece o menino, vê o menino e o menino não toma atitude, não quer com nada, o menino é mole, fica olhando para o céu, cara... Tem muitos outros, vai em Lisboa, vai em Braga, olha Campina Grande, olha, você fala, tem um cartão residência português, quer vir morar em Portugal? A pessoa, vamos. Não vai achar na hora. Não, brincadeira, estou brincando. Mas isso é para dizer que existe muitas possibilidades, existe muitas oportunidades. Não diga, é ela, porque eu tenho paz e somente ela. Isso não é verdade. Amém? Amém? Amém. Vamos rapidão aqui. Amém. Desligaram até a televisão para a gente não ver o tempo. Como lidar com a pressão dos amigos para um relacionamento que você não quer? Muito interessante. Muito interessante. É como eu falei na outra pergunta, quem é teu amigo não vai te pressionar. Né? Verdadeiros amigos não vão te pressionar. Mas se você não quer, você não quer. É a sua decisão, é a sua vida, é a sua responsabilidade. Gente, nós estamos falando de algo que é muito sério e que é espiritual. Porque quando você se relaciona para namorar, você está dizendo que você quer casar. E quando você está dizendo que você quer casar, você vai se unir, você vira um com alguém. E é esse alguém que você vira um que você escolheu. O seu pai você não escolheu, sua mãe você não escolheu, mas essa pessoa que você vai viver a vida inteira, você escolhe e somente você é responsável por isso. Então, se você não quer, não ceda a nada e a ninguém. Você vai responder por isso, é a sua vida em jogo. E esse relacionamento ele pode ser uma bênção e Deus vai te abençoar, como o Fernando disse, ou ele vai te destruir. E aí a culpa, se ele te destruir, vai ser, mas porque meu amigo falou e me pressionou e falou que era para eu ir. É igual a Adão, mas foi a mulher que me deu para comer. Mas você é o responsável. Seja você um homem ou seja você uma mulher. Amém? Muito interessante. Se no namoro... amor, a gente já está no próximo sábado. Essas questões de namoro, vamos deixar para Amanda e Marcelo? Vamos deixar para Amanda e Marcelo. Casamento, vamos deixar para Bruna e Márcia? Vamos ver aqui uma questão... mas tem uma questão que a gente pode responder. Tá inclusive bom, última. Você. Última, essa é boa. Presta atenção nessa, é a última. Qual a ordem de prioridades que eu devo estabelecer sendo solteiro e querendo me preparar para construir uma família? Como já foi pregado aqui, né, você tem que se descobrir.
saber para onde você quer ir e para onde você quer levar a sua família, ok? Primeiro passo. Depois, se prepara financeiramente. Quando eu fui pedir a Ju em casamento, o pai da Ju veio falar, eu não quero que você case com ela. Ele não falou bem assim, mas ele falou, eu não tenho dinheiro para esse casamento, para pagar esse casamento, porque normalmente no Brasil, o pai, eu olhei para ele e falei, não precisa, eu tenho tudo e vai sobrar, eu vou pagar o casamento todo. Já faz anos que eu estou economizando, trabalhando, fazendo 160 quilômetros de bicicleta, porque eu entregava de Uber lá em Paris. Eu fazia 160 quilômetros de bicicleta por dia quando eu saía, porque eu só tinha aula de noite, eu passava o dia entregando. E quando eu fui me casar com a Ju, eu tinha 18 mil euros só para o casamento. Eu fui para o Brasil, casei com ela, fui várias vezes no Brasil, trouxe ela para a França e ela não pagou nada. Ela recebeu um bônus lá por causa da mãe, etc., uma história. A gente usou uma parte para o casamento no Brasil, porque eu não queria transferir o dinheiro da França para o Brasil, para não pagar tudo isso, mas tudo fui eu que paguei. Então, se prepare financeiramente. Um lar, muito importante. Olha, engraçado, quando a gente se casou, eu morava num estúdio, 20 metros quadrados em Paris, e eu falei para ela, eu não quero sair desse estúdio enquanto eles não me botar para fora, porque era do governo, e eu ainda tinha direito dele alguns meses, porque eu pagava 300 euros de aluguel. Em Paris, normalmente eu devia pagar 900 euros. Eu falei, a gente vai apertar um pouco esses meses, vai ser complicado a gente viver nesse espaçozinho e tudo, mas o dinheiro que a gente economizar aqui, a gente vai comprar nossos móveis daqui a 6 meses tranquilamente. E a gente se mudou 6 meses depois, comprou todos os móveis que a gente precisava e a gente viveu. Então, assim, visão, estabeleça as coisas, esteja pronto para receber a pessoa. Seja um gentleman. Amém. Cavalheiro. Outro ponto que eu quero aqui, que eu falei. E o Amanda e Marcelo... Não, vou deixar a Amanda e Marcelo falar isso. Então, se prepare financeiramente, é muito importante para você poder se casar, ok? Uma outra prioridade que eu acho, 2 prioridades. Primeira, enquanto você está solteiro, se você não tem alguém, a sua prioridade é você e Deus. Então, você tem prioridade com o seu propósito, com aquilo que Deus falou que você vai fazer. Você vai correr em direção a isso. Né? Então, a sua prioridade é aquilo que o Senhor tem chamado você para fazer. Se você é mulher, eu te daria um outro conselho. Priorize também as suas emoções. Veja se você está apta para, como uma mulher que edifica, né, sustentar as suas emoções e a do seu esposo, ou a da pessoa que você está namorando. Leia livros sobre emoções, leia livros sobre comportamento. Eu estou fazendo isso só agora, mas está salvando a minha vida. Então, priorize se conhecer você e seguir no seu chamado, no seu propósito, naquilo que Deus tem para você. Que é igual o Fernando falou, enquanto você está aqui, focando naquilo que Deus tem para você, você vai olhar para o lado, de repente vai ter alguém também que está focando ali. E aí vai ser muito bom. Amém? Para terminar, pessoal, a gente falou coisas, sempre existe exceções. Existem pessoas que se casaram sem ter dinheiro e deu certo. Existem pessoas que tiveram um namoro longo e casou e deu certo. Existem exceções, mas não queira ser exceção. Porque ser exceção, eu sempre falei para a Ju, ela sempre perguntou, por que para a gente sempre é diferente os processos? Eu falei, porque eu sempre declarei na minha vida que eu vou ser exceção. Mas, cara, a vida de exceção é uma vida maravilhosa. Como eu fui aceito na universidade, a forma que eu ganho dinheiro, tudo isso é sempre a exceção, porque eu declarei isso e é maravilhoso ver a mão de Deus nisso. Mas, gente, é uma vida, às vezes, desafiadora. Então, não queira ser exceção. Eu falo de experiência, eu já até parei de declarar isso, agora eu estou falando, vai dar tudo certo, do jeito certo. Então, não queira ser exceção, mas pode ter exceção. Por exemplo, esse casal que a Ju falou, exceção. A gente conhece um casal de missionário na França, que eles se casaram sem dinheiro e foram construídos. Exceção, deu certo. Amém, Deus abençoa. Mas é uma vida mais difícil. Se você puder e tiver oportunidade, prepare isso. Outra coisa, para terminar, que eu quero dizer,
eu e a Ju, a gente não tem um casamento perfeito e não é a imagem que a gente quis transmitir para vocês. A gente aprendeu muito preparando isso, a gente aprende todos os dias, ouvimos pregações, lemos livros, porque a gente quer o quê? Entender aquilo que Paulo falou, a plena estatura de Cristo. No nosso relacionamento, como Paulo falou, sejam maridos como Jesus é com sua igreja, tratando a igreja. A igreja é perfeita? Não é. Mas está andando para a perfeição, assim como o nosso casamento. Se você que está nos seguindo, se alguém aqui sentiu machucado, alguma coisa por o que a gente falou, peço muita desculpa, mas a gente falou isso com muito amor, com muito carinho, querendo o melhor para você, para que você possa também chegar nessa perfeição de Cristo. E a gente ama vocês e queremos ver todos felizes, alegres para sempre. É isso. Você pode se levantar para a gente orar, para a gente finalizar? Eu sei que nós falamos muitas coisas, nós respondemos aqui algumas questões, outras os outros ministros vão poder responder, e você pode também mandar outras perguntas sobre o tema que eles vão ministrar. Mas, como o Fernando disse, nós estamos fazendo isso para que você viva da melhor maneira, para que você faça da melhor maneira, para que você saiba o melhor caminho. Ah, mas todo mundo foi por esse caminho aqui, o caminho... Não, Deus já está te falando assim, ó, é assim que eu quero. E isso é segurança para você. Isso é segurança para você. Não se esqueça desses pontos que nós falamos. Você tem um lugar, você tem uma identidade. Ah, mas eu já tenho 50 anos, você tem um lugar. Você tem uma identidade. Ah, mas eu só tenho 13. Você tem um lugar, você tem uma identidade, você tem um propósito. Ah, mas eu já estou namorando. Você tem um lugar, uma identidade, um propósito, regras, parâmetros, limites. Mas eu já estou casado. Você tem um lugar. Você tem um propósito. Não tem problema se você só está descobrindo agora. Não tem problema se você não tem certeza ainda, se você ainda não sabe tudo. Não tem problema. Não tem problema se você só sabe um dos 4 pontos. Não tem problema se um dos pontos é difícil demais para você. Existe graça. Existe o Espírito Santo. E se você aceitou Cristo, você tem esse recurso dentro de você o tempo todo. O que você precisa, você já tem liberado. Faça perguntas. Sirva. Se mova. E o Senhor, Ele vai agir em seu favor. Você pode fechar os seus olhos? O Senhor não está contra você. O Senhor não quer que você ande como se fosse uma pessoa com venda nos olhos, que não sabe para onde vai, que não sabe o que tem nas mãos, que não tem visão nenhuma. Não. O Espírito da verdade habita em você. Pai, muito obrigada por essa noite. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou nessa noite. Preparando, Senhor, um ambiente propício para nós aprendermos na sua palavra aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, que é um futuro de sucesso, que é um futuro glorioso, que é uma vida abundante. Ah, Senhor, nós te agradecemos nessa noite, porque o Senhor nos guardou com conselhos. O Senhor nos guardou chamando a nossa atenção. O Senhor nos protegeu com a sua palavra. Nós te agradecemos, Senhor. Nós somos tão gratos pelo seu amor, tão gratos pela graça,
Porque mesmo se nós errarmos, mesmo se nós falharmos, a sua graça ainda existe ali para nos sustentar, para nos alcançar, para nos perdoar, para nos trazer de volta para o lugar. Senhor, se há alguma condenação no coração de alguém, nós sabemos que a sua graça é suficiente. Nós sabemos que Cristo é suficiente. E que o seu amor, já revelado, é suficiente para perdoar todo tipo de erro, todo tipo de condenação. Se há alguém que está perdido no seu propósito e na sua identidade, nós declaramos, Senhor, essa pessoa avançando, descobrindo, fazendo perguntas, servindo, conquistando o seu espaço, vendo na sua palavra aquilo que o Senhor diz que Ele é, que ela é em Cristo Jesus. Senhor, nós temos convicção de que nós podemos ter o nosso fundamento bem fundamentado, ainda solteiros. Para que no namoro, para que num casamento não se desmorone, não seja destruído, não seja derrubado. Senhor, essa é a sua vontade para nós. Uma vida plena, uma vida abundante. E eu te agradeço, Senhor, por essa noite. Eu te agradeço pela sua palavra, trazendo o seu fruto, porque ela e somente ela é a verdade. Eu posso errar, o Fernando pode errar, mas a sua palavra não erra, e a sua palavra é a verdade, e é com ela que nós permanecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Muito obrigada por nos ouvir, por nos amar ainda depois de tudo isso. E o que a gente faz agora? Pega aquele ali, ó. Obrigado, Fernando e Ju. É muito bom aprender com vocês. E a gente saiu hoje daqui mesmo ajustados. E eu queria, primeiro... Pode sentar, tá? Eu queria primeiro fazer os apelos. Tem alguém aqui que não aceitou Jesus e queira aceitá-lo hoje como seu único suficiente Salvador? Pode vir aqui na frente ou erguer sua mão. Não? Amém. Eu gostaria de fazer o apelo para a cura. Tem alguém que está com alguma dor ou algum sintoma, a gente pode vir aqui na frente que a gente também vai orar. Amém. E eu também gostaria de fazer o apelo para o batismo do Espírito Santo. Se você quiser ser batizado com o Espírito Santo, pode falar com algum dos líderes, com a Ju, o Fernando ou algum dos líderes que está por aqui. E agora eu gostaria que vocês abrissem, vamos para a palavra, em 2 Coríntios 9:6. Hoje eu quero falar sobre o caráter generoso de Deus. Dízimos e ofertas, a gente sabe que não é um peso e não é uma obrigação, mas é um ato de generosidade ao Senhor e um ato de adoração a Ele e obediência. Então, vamos ler. 2 Coríntios